Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 25 de novembro a 1º de dezembro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas reuniões. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa sempre abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Apenas lembrando, gostaria de incentivar todos já a se inscreverem no canal, caso você ainda não seja. Compartilhe as informações, ative o sino, faça seu comentário, deixe o seu like no final do vídeo, para que assim você possa ajudar o YouTube a chegar mais longe com esse conteúdo. E caso você queira ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais, ok? Então vamos juntos iniciar nossa consideração fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro do Salmo 110, o versículo 4, que diz assim: Jeová fez um juramento e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Então a pergunta é: explique o pacto mencionado nesse texto. Então, nós podemos resumir ou responder da seguinte forma: esse pacto é feito por Jeová apenas para Jesus Cristo. E assim como Melquisedeque foi rei e sacerdote para Jeová, Jesus também será rei e sacerdote, mas será um reino eterno com o comando de Jeová. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora vamos selecionar alguns versículos da Palavra de Deus e comentar a base deles. O primeiro que eu selecionei foi o livro do Salmo 109, versículo 15 e o 16, que diz assim: que Jeová tenha sempre em mente o que eles fizeram e elimine da terra a lembrança deles, pois esse homem não se lembrou de demonstrar bondade, mas perseguia aquele que é oprimido, pobre e de coração abatido, para entregá-lo à morte. Então a bondade é uma virtude que todos os servos de Jeová devem ter e praticar, tanto para os de dentro e com os de fora da congregação, para que assim mostremos na prática as qualidades de um seguidor de Cristo e como amamos as pessoas independente de quem seja. E se formos bondosos para com todos, Jeová lembrará de nós no último dia e não nos destruirá. Ainda no Salmo 109, agora o versículo 30. Minha boca louvará a Jeová fervorosamente. Eu o louvarei diante de uma multidão. Quando conhecemos a Deus e a Cristo, o nosso coração ardeu como fogo e nos dedicamos a Jeová, dando nossa vida para servi-lo. Essa motivação não pode acabar. Precisamos sempre ter maneiras e oportunidade de louvá-lo fervorosamente a Deus, quer de modo pessoal, quer também no meio da congregação. Assim, demonstraremos o quanto o amamos. Ainda no capítulo 109, a versículo 31. Pois ele estará à direita do pobre, para salvá-los dos que o condenam. Jeová, desde o passado até o presente, tem por diversas vezes salvado o seu povo da calamidade, independente das circunstâncias. Jeová sempre estava do lado deles, principalmente dos mais humildes e pobres. Hoje não é diferente. Jeová sempre estará do lado dos pobres e dos humildes, para os resgatar das garras do passarinheiro. Sendo assim, seguindo o exemplo do nosso Deus e Pai Jeová, devemos estar sempre atentos para ajudar os humildes.
Agora no Salmo 110, o versículo 3. Seu povo se apresentará voluntariamente no dia da sua força militar, em esplêndida santidade, vindos do amanhecer. O Senhor recebe o seu exército de jovens como gotas de orvalho. Já somos 9 milhões de adoradores de Jeová, e grande parte desse exército é de jovens que vêm se juntando às fileiras de combate para alavancar ainda mais a obra de pregação. E a disposição desses jovens é maravilhoso, que nos encoraja e nos dá ânimo para continuar nossa caminhada sem jamais desistir. Sendo assim, jovens amados por Jeová, continue se apresentando voluntariamente, que Jeová os aguarda de braços abertos. Agora no Salmo 111, versículo 2. Grandes são as obras de Jeová, todos que têm prazer nelas as estudam. Todos os servos de Jeová têm algo em comum que precisa estar em dia: o estudo da palavra de Deus diariamente, para que assim possamos continuar unidos no mesmo ou na mesma mentalidade e principalmente reconhecer os atos maravilhosos de Jeová em nossa vida. Sendo assim, esse versículo é um convite para que continuemos estudiosos da palavra de Deus, sem jamais desistir. Agora no 111 ainda, o versículo 5. Dá alimento aos que o temem. Ele se lembra do seu pacto para sempre. Jeová, em sua imensa misericórdia, nunca deixará que seus servos passem qualquer coisa além do que podemos aguentar, pois ele sabe do pacto feito conosco. Por isso que ele cuida tão bem de nós. Isso nos ajuda a entender que, por mais que venhamos passar por tribulações na vida, Jeová está do nosso lado, nos alimentando e protegendo, pois temos um pacto eterno. Agora o versículo 10 do 111 diz assim: O temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem as suas ordens revelam bom entendimento. Quando tememos a Deus, temos um medo salutar de desagradá-lo. Isso nos ajuda a colocar os princípios de Deus em prática da forma que Ele deseja. Isso é computado em nós como sabedoria prática, destacando entendimento da nossa parte, pois a sabedoria nos ajuda a tomar boas decisões, decisões essas que nos ajudarão a cumprir as ordens de Deus. Sendo assim, tema Jeová e tenha sabedoria. Vamos fazer a designação número 4, iniciando conversas. Essa parte ela tem 2 minutos, será feito de casa em casa. Use um folheto para iniciar uma conversa. Então, nós podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, me chamo Maria e hoje estamos aproveitando essa manhã para fazer uma pergunta muito importante. Como você se chama? Então Ana, ela fala: Bom dia, me chamo Ana. Maria continua: Ana, a pergunta que estamos fazendo é: na sua opinião, quem controla o mundo? Você acha que é Deus, o homem ou nenhum dos dois? Então Ana, ela responde: Bem, pela situação do mundo, e sendo já religiosa, tenho certeza que não é nenhum dos dois. Então Maria, ela diz: Obrigada por sua resposta. E fico feliz de encontrar uma pessoa que aprecia a palavra de Deus. Você me permite ler um texto que traz a resposta a essa pergunta? Então Ana, ela diz: Sim, depois eu vejo na minha. Então Maria diz: Ok. É o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 19. Então, após a leitura do texto, continua. Percebeu, Ana? De acordo com esse versículo, o que o Senhor fala? Então, Ana, ela responde. Aí mostra que é Satanás quem está no controle. Interessante. Não tinha visto esse texto ainda. Depois vou ver na minha. Então, Maria, ela diz, ótimo.
E quando estiver fazendo essa pesquisa, leia também esses outros textos que falam mais a respeito desse assunto. Deixarei com você esse folheto, tá bom? Então Ana ela diz: tá bom, obrigada. Maria fala: de nada. Tenha uma excelente leitura e até mais. Então agora nós podemos fazer a análise da lição número 4, o ponto número 3, que é a humildade. Não fale com ar de superioridade. Não dê a impressão de que você sabe tudo e a outra pessoa não sabe nada. Fale com ela de modo respeitoso. Então percebemos que foi exatamente isso que Maria fez. Mesmo depois de entender que a moradora era uma pessoa religiosa, ela não mostrou ar de superioridade. Leu um texto, perguntou se podia ler, fez isso com educação e não a menosprezou pelo fato de ela ter respondido errado, mas deixou que a palavra de Deus trouxesse a resposta correta. Então percebemos que Maria realmente ela foi humilde e não teve ar de superioridade. Então podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem nessa designação. Agora passando para a designação número 5, explicando suas crenças. Então será feita em forma de demonstração, terá 5 minutos e o tema: por que as testemunhas de Jeová não participam em guerras? Então podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: bom dia, desculpa pelo atraso. Temos muita coisa para fazer hoje? Então Ana, ela diz: um pouco, mas já deu uma adiantada e acho que dá para acabar cedo. Mas está tudo bem. Alguém passou mal? Então Maria diz: não, é que como meu marido tinha uma entrevista de emprego e não podia faltar, depois de quase um ano parado, ele conseguiu, graças a Deus. Aí tive que levar meu filho para se alistar, já fez 18 anos. Então Ana, ela diz: e mãe coruja, até para se alistar teve que levar, mas é isso mesmo, tem que cuidar, o mundo está muito perigoso. Mas imagino que já deve estar toda orgulhosa, provavelmente vai seguir carreira. Então Maria ela diz: estou orgulhosa sim pelo fato de ter se tornado um homem responsável, mas seguir carreira nem pensar. Então Ana diz: ué, mas por quê? É o sonho de todo mundo. Então Maria ela fala: já se esqueceu que eu sou uma testemunha de Jeová e minha família também? Então Ana ela diz: isso eu sei, mas o que tem isso? Maria diz: nós não participamos em guerras. Ana continua: mas onde vivemos não tem guerra. Então Maria diz: sim, não tem guerra literal, mas vivemos em guerra todos os dias. E ele servindo, pode chegar uma hora dele ter que se defender. Aí já viu o que pode acontecer. Então Ana diz: isso é verdade. Mas isso é ideologia de vocês ou está na Bíblia? Então Maria ela fala: seguimos somente o que está na Bíblia. Posso te mostrar rapidamente. Veja só aqui o que diz Isaías, capítulo 2, o versículo 4. Então faz a leitura e depois continua. Em obediência a Deus, transformamos a nossa vida e evitamos qualquer tipo de guerra. E além da obediência a Deus, obedecemos também a Cristo. Veja o que ele disse a um de seus servos quando pegou numa espada. Mateus 26:52. Então faz a leitura e depois continua. Viu? Jesus condenou a atitude de seu servo, mesmo tentando o defender. Conseguiu entender até aí? Então Ana ela diz: sim, faz sentido. Então Maria continua: mas além disso, mostramos também amor ao próximo, pois não machucamos ninguém numa guerra, mesmo que seja inimigo. Então Ana ela fala: entendi. Olha, confesso que prefiro assim do que falar que é crente e andar armado. A sua explicação faz mais sentido. Então aqui eu finalizo essa designação e agora podemos fazer a análise da lição número 4.4, humildade. Deixe claro que aquilo que você ensina vem da Bíblia. A palavra de Deus traz pensamentos que podem tocar o coração das pessoas. Quando usamos, ajudamos a pessoa
até a base correta para desenvolver sua fé. Então percebemos que foi exatamente isso que Maria fez, deixou que a palavra de Deus respondesse ou tirasse a dúvida da Ana. Então, com certeza as irmãs também se saíram muito bem nessa parte. Passando agora para a designação número 6, fazendo discípulos. Então, será feito na lição 15.6 e algumas pessoas dizem. Então, podemos fazer essa parte da seguinte forma. Maria inicia dizendo: Muito bem, excelente resposta. Percebo que realmente entendeu o ponto. Vamos agora passar para o ponto 6. Aprender sobre Jesus é muito bom para nós. Vamos fazer a leitura de 2 textos que vai nos mostrar sobre a pessoa de Jesus e o que Jeová quer que ele faça. E depois vamos considerar a pergunta à base deles. Pode fazer a leitura? Então, Ana, faz a leitura e depois continua. Muito bem. A pergunta é: por que é muito importante aprender sobre Jesus? Olhando para o primeiro texto, como você responderia? Então, Ana, ela fala: bem, vimos no texto que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, aprendendo sobre Jesus é fundamental se queremos agradar a Deus, pois somente Jesus nos direciona para o Pai. Então, Maria ela diz: perfeita a sua resposta. E como você responderia essa mesma pergunta olhando para o segundo texto? Então, Ana ela diz: bem, porque através de Jesus obtemos conhecimento de Jeová. Isso para nós é importante, pois significa vida eterna. Por isso que precisamos conhecer a Cristo para assim conhecer o Pai. Então Maria fala: muito bem. Então, uma pessoa que só acredita em Cristo como sendo filho e pai tem possibilidade de vida eterna? Então Ana ela diz, de acordo com o texto, não, pois somente ao conhecer ao Pai é que temos possibilidade de vida. Então Maria ela diz: e se conhecer o Pai e não o Filho, dá certo isso? Então Ana diz: não, pois é Cristo que nos leva ao Pai. Precisamos conhecer os dois. Então Maria ela diz: ótimo. Agora, na parte algumas pessoas dizem, tem uma afirmação. As testemunhas de Jeová não acreditam em Jesus. O que você diria sobre isso? Então Ana, ela diz: posso dizer que é uma mentira. Embora tenha pouco tempo de estudo, venho aprendendo por meio da palavra de Deus a importância de Jesus em nossa vida. E mesmo porque é a base principal ou a razão de termos a oportunidade de se achegar a Deus. Foi somente pela morte de Cristo. Então, para mim, essa afirmação é uma mentira. E quem fala isso é porque não conhece as testemunhas de Jeová. Então Maria ela diz: olha, se eu não fosse uma testemunha de Jeová, você tinha acabado de me convencer. Então aqui eu finalizo essa demonstração e agora podemos fazer a análise da lição número 11, o ponto número 3. Simplicidade. Não fale demais. Então, em vez de falar tudo que você sabe sobre um assunto, concentre-se na matéria que está na publicação. Se a pessoa não souber a resposta ou dizer algo contrário, faça perguntas e ajude a raciocinar. E quando o estudante entender a ideia, passe para o próximo ponto. Então percebemos que foi exatamente isso que Maria fez. Ela falou pouco, fez perguntas e deixou que Ana respondesse aquilo que ela havia entendido. Então podemos dizer que as irmãs também se saíram muito bem em sua designação. Daremos continuidade ainda ao capítulo 18, que tem o tema Incentivo para buscar a Deus e realmente o achar. Mas nós hoje estaremos dando início, ou continuidade
no parágrafo 16 e faremos até o parágrafo número 24. Então vamos iniciar fazendo a leitura do 16, que diz assim: Deus intencionou que os humanos fossem achegados a Ele. Mesmo que os filósofos presentes ao discurso de Paulo tenham tentado por muito tempo, eles jamais conseguiram explicar satisfatoriamente o objetivo da existência humana. Mas Paulo revelou aos atenienses o propósito do Criador para os humanos, dizendo que Deus criou os homens para que buscassem a Deus, que tateassem à procura dele e realmente o achassem, embora, na verdade, ele não esteja longe de cada um de nós. O Deus que era desconhecido pelos atenienses não é, de forma alguma, impossível de conhecer. Ao contrário, ele não está longe daqueles que realmente querem achá-lo e aprender sobre ele. Observe que Paulo usou a palavra nós, incluindo a si mesmo, entre aqueles que precisavam buscar a Deus e tatear por ele. Então a primeira pergunta: qual é o propósito do Criador para os humanos? Então Paulo mostrou para os atenienses que o propósito de Deus é que os humanos busquem a Ele, o tateiam e o achem, pois Jeová não está longe. E Paulo usou a palavra nós, se incluindo também. Leitura do 17 e 18. Os humanos devem se sentir atraídos a Deus. Paulo disse que, por causa de Deus, nós temos vida, nos movemos e existimos. Alguns eruditos dizem que Paulo estava se referindo às palavras de Epimênides, um poeta da ilha de Creta, que viveu no 6º século antes da Era Comum e que era um personagem importante na tradição religiosa de Atenas. Paulo deu uma outra razão pela qual os humanos deveriam se sentir atraídos a Deus. Alguns dos poetas de vocês disseram: pois nós também somos filhos dele. Os humanos devem se sentir que têm um vínculo com Deus, pois ele criou o homem de quem todos os humanos são descendentes. Para tornar a mensagem mais atraente à assistência, Paulo sabiamente citou trechos de escritos gregos que seus ouvintes sem dúvida respeitavam. Em harmonia com o exemplo de Paulo, podemos vez por outra fazer citações da história, de enciclopédias ou de outras obras de referência bem conhecidas. Por exemplo, uma citação apropriada de uma fonte respeitada talvez ajude alguém que não é testemunha de Jeová a se convencer da origem pagã de certas práticas ou costumes da religião falsa. Até esse ponto de seu discurso, Paulo transmitiu importante verdade sobre Deus, adaptando com habilidade suas palavras à sua assistência. O que o apóstolo Paulo queria que seus ouvintes atenienses fizessem com essas informações vitais? Sem demora, ele passou a falar sobre isso ao dar continuidade ao seu discurso. Então a pergunta: por que os humanos devem se sentir atraídos a Deus? E o que podemos aprender da forma como Paulo tornou a mensagem mais atraente à sua assistência? Então, porque temos vida, nos movemos e existimos, e os humanos podem se sentir que têm um vínculo com Deus. E seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, podemos, vez por outra, fazer citação da história, de enciclopédia ou de outras obras de referências bem conhecidas. Leitura do 19:20, subtítulo: É da vontade de Deus que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo estava pronto para incentivar seus ouvintes a agir, referindo-se novamente aos escritos gregos. Ele disse: portanto, visto que somos filhos de Deus, não devemos pensar que o ser divino é semelhante a ouro, prata ou pedra, como algo esculpido pela arte e imaginação do homem. De fato, se os humanos foram criados por Deus, então como Deus poderia assumir a forma de ídolos que são criados por homens? O argumento sutil de Paulo
expôs a tolice de adorar ídolos feitos pelo homem. Ao dizer nós não devemos, Paulo, de certa forma, tornou sua repreensão menos dolorosa. O apóstolo deixou claro que eles precisavam agir. Deus não levou em conta os tempos de tal ignorância, do fato de que Deus desaprova os que adoram ídolos. Mas agora ele está dizendo a todos em toda parte que se arrependam. Alguns dos ouvintes talvez tenham ficado chocados ao ouvir que deveriam se arrepender. Mas o poderoso discurso de Paulo deixou claro que eles deviam a vida a Deus e que, por isso, tinham de prestar contas a Ele. Os atenienses precisavam buscar Deus, aprender a verdade sobre Ele e harmonizar toda a sua vida com essa verdade. Para os atenienses, isso significava reconhecer que a idolatria é um pecado e deixar de praticá-la. Então a pergunta parte A: como Paulo usou de tato ao expor a tolice de adorar ídolos feitos pelos homens? Então Paulo ele usou outra referência grega citando Atos 17, 29. Citando isso, ele fez as pessoas entenderem que se os humanos foram criados por Deus, então como Deus poderia assumir a forma de ídolos que são criados por humanos? Então, não fazia nenhum sentido. E, ao dizer a palavra nós, ele tornou sua repreensão menos dolorosa. Pergunta parte B: o que os ouvintes de Paulo precisavam fazer? Então, eles precisavam agir, eles precisavam se arrepender. Embora alguns tenham ficado chocados, o forte discurso de Paulo deixou claro que a vida deles era de Deus. Eles precisavam dedicar sua vida a Deus, deixando a idolatria de lado. Leitura do 21 e 22. Paulo terminou seu discurso com palavras que davam muito em que pensar. Deus determinou um dia em que vai julgar a terra habitada com justiça, por meio de um homem a quem designou. Ele deu garantia disso a todos os homens por ressuscitá-lo dentre os mortos. Um futuro dia de julgamento, que motivo seria para buscar o Deus verdadeiro e achá-lo? Paulo não mencionou o nome do juiz designado. Em vez disso, Paulo disse algo surpreendente sobre esse juiz. Ele tinha vivido como homem, morrido e sido ressuscitado por Deus. Essa conclusão motivadora e cheia de significado para nós. Sabemos que o juiz designado por Deus é o ressuscitado Jesus Cristo. Também sabemos que o dia do julgamento durará 1000 anos e que se aproxima rapidamente. Não temos medo do dia do julgamento, pois entendemos que ele trará indescritíveis bênçãos aos que forem julgados fiéis. A realização de nossa esperança de ter um futuro glorioso é garantida pelo maior dos milagres, a ressurreição de Jesus Cristo. Então a pergunta do 21 e 22, com que palavras Paulo terminou o seu discurso e o que elas significam para nós? Então Paulo ele terminou com as seguintes palavras: Deus determinou um dia em que vai julgar a terra habitada com justiça, por meio de um homem a quem designou. E ele deu garantia disso a todos os homens por ressuscitá-los dentre os mortos. E essas palavras têm muito significado para nós, pois sabemos que o juiz designado é Jesus, sabemos também que o dia de julgamento durará 1000 anos e não temos medo, pois essa é a realização da nossa esperança. Subtítulo: Alguns se tornaram crentes. Leitura do 23. O discurso de Paulo provocou diferentes reações. Alguns começaram a zombar quando ouviram falar de uma ressurreição. Outros foram educados, mas não tomaram uma posição. Disseram: nós o ouviremos falar novamente sobre isso. Mas houve os que reagiram favoravelmente. Alguns se juntaram a ele e se tornaram crentes. Entre eles estava Dionísio,
que era o juiz do tribunal do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, além de outros. Encontramos reações similares em nosso ministério. Algumas pessoas talvez zombem de nós, ao passo que outras são educadas, mas indiferentes. No entanto, ficamos muito felizes quando alguns aceitam a mensagem do reino e se tornam cristãos. Pergunta: que diferentes reações o discurso de Paulo provocou? Então alguns começaram a zombar, outros foram educados, mas não tomaram posição, e outros reagiram favoravelmente e se tornaram crentes. Hoje não é diferente. Encontramos reações similares no ministério. Uns zombam, outros são educados e outros aceitam a verdade. Leitura do 24. Refletindo o discurso de Paulo, nos ensina muitas coisas. Como fazer apresentações lógicas e convincentes, como nos adaptar à assistência, à necessidade de ser pacientes e de usar de tato com aqueles que estão cegados pela religião falsa, e a importância de nunca amenizar a verdade bíblica apenas para agradar os ouvintes. Por imitar o exemplo do apóstolo Paulo, nós podemos nos tornar instrutores mais eficientes no ministério de campo. E os superintendentes, por sua vez, podem se tornar instrutores mais bem qualificados na congregação. Assim, estaremos bem equipados para ajudar outros a buscar a Deus e realmente o achar. Pergunta: o que podemos aprender do discurso que Paulo fez no Areópago? Aprendemos como fazer apresentações lógicas e convincentes, como nos adaptar à assistência, a necessidade de ser paciente e de usar de tato com aqueles que estão chegados com a religião falsa, e poderemos nos tornar instrutores melhores. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo. Espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.